Cara, vamos de giros notícias bem breve aqui, até porque a gente tem muita informação, mas Fluminense decolou. Fluminense está indo para o Mundial. Na verdade, se você estiver vendo isso no exato momento em que a gente lançar o vídeo, o Fluminense ainda não decolou. Mas o Fluminense já está na área de embarque lá para o Mundial de Clubes. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou o tricolor, e aqui nesse vídeo você vai conferir detalhes sobre esse embarque do Fluminense, né? Por exemplo, eu vou botar aí na tela algumas fotos que o meu amigo Daniel Kaiser me mandou lá diretamente do embarque do Fluminense lá no aeroporto do Galeão. Foi feito ali o famoso Aeroflu, né, pra, enfim, toda a festa da galera e etc. Acho que eu vou começar aqui abrindo com o vídeo do Aeroflu. Acho que o vídeo do Aeroflu é bem legal da gente botar aí na tela, ó. Vocês estão ouvindo já. Agora sim vocês estão ouvindo, ó. E vendo também, ó. Isso daí é a torcida fazendo festa do lado de fora. A gente vai ter mais imagens, né? A torcida já mudando ali. Eles deixaram um espaço para os sinalizadores. A gente vai ter mais imagens também na live do Jornada, tá? Na nossa live do Jornada 1902, que começa agora às 8h15. Ó, se vocês... Torcida cantando. Ó, o vídeo. Aqui algumas fotos, né, que a gente teve também, que o Daniel Kaiser nos mandou, né? Fotos lá da concentração da galera, no momento em que o ônibus estava chegando, né? Vocês estão vendo por aí algumas fotos, né? Aqui outra também, ó. No momento que o ônibus estava chegando por ali no aeroporto do Galeão, acabou ficando muito confuso, porque foi no terminal de cargas, mas uma presença boa, tá? De torcedores, de uma quantidade boa de torcedores do Fluminense. Eu fui olhar até algumas fotos, que obviamente, a primeira coisa que vão fazer é comparar com a ida do Flamengo pro Mundial em janeiro, fevereiro, lá, né? E, cara, não deve em nada, tá? A gente não ficou devendo em nada em relação ao Aeroflá, né, que eles chamam, né? Zero questão, principalmente porque as fotos deles são fotinhas fechadas, assim e tal. Então, assim, vamos pro Mundial. O pessoal tá decolando, o voo do Fluminense decola agora às 8h55, direto para a Arábia Saudita. Chega lá na manhã dessa quinta-feira. No horário da Arábia Saudita, eles chegam lá já às 3 da tarde, né? Mas no horário aqui de Brasília, são por volta ali de 12 horas de viagem, isso indo direto, como o Fluminense vai em voo fretado. Vamos passar para informações aqui de hoje à tarde, né? Muito rapidamente, porque a gente vai falar mais disso também na live do Jornada, mas principalmente porque a gente vai falar bastante disso, já falou bastante disso, que Mundial de Clubes começou. O time do Benzema é também o time do Romarinho, tá? 3-0 pro Al Ittihad contra a equipe do Auckland City, tá? Vitória do time da casa, o time que joga em casa, o time saudita, eliminando o campeão da Oceania. O jogo foi muito fácil pro Al Ittihad, o time do Auckland City bem fraco, e o Al Ittihad, que não se mostrou muito seguro na defesa, mas o Auckland City não era parâmetro para nada, assim. 3-0, Romarinho abriu o placar, teve outra chance, o goleiro do Auckland salvou, Kanté fez o segundo gol, um golaço, e Benzema fechou a conta 3-0 rapidamente para a equipe do Al Ittihad. No segundo tempo, eles tiraram o pé, deram uma segurada, venceram por 3-0, e agora a gente meio que já sabe quem pode ser o nosso adversário. Por quê? Na sexta-feira, a partir das 3 horas da tarde, no mesmo estádio, o estádio King Abdullah, Al Ittihad da Arábia Saudita enfrenta o campeão africano, o Al Ahly do Egito. Esse é um jogo bom de se ver, tá? E quem sair desse confronto, né, quem ganhar este confronto, enfrenta o Fluminense na segunda-feira às 3 da tarde, neste mesmo estádio. Um pouco antes, na sexta-feira, 11h30 da manhã, isso tudo horário aqui de Brasília, tem jogo
o outro lado, da outra chave. O Urawa Red Diamonds, que é do Japão, campeão asiático, e enfrenta o León, do México, campeão da CONCACAF. Esse jogo é às 11h30 da manhã, no estádio Prince Abdullah Al Faisal, que é como se fosse um Engenhão. E o Maracanã e o Engenhão, entendeu? É o outro estádio ali perto. Esse jogo às 11h30 da manhã define quem é o adversário do City na terça-feira. Beleza? Então, aquele balanção do Mundial, vamos falar de contratação. E a gente começa aqui agora falando sobre... São 3 notícias muito importantes, tá? A primeira é Mário Bittencourt, na entrevista lá no hotel do Fluminense, confirmou a negociação bem encaminhada com Renato Augusto. Vamos ouvir aqui na imagem da TNT, vamos ouvir o que o Mário Bittencourt falou sobre essa negociação com o Renato Augusto. Sim, tá bem encaminhado, assim, na verdade, em termos de contrato, ajuste de tempo, tudo encaminhado, né? Falta apenas os trâmites normais, burocráticos, enfim, mas era um jogador que o Fernando tinha o sonho de trazer. Eu também não posso negar que tinha. É um jogador que eu sempre admirei muito, sempre gostei muito. Além de tudo, tem um passado nas Laranjeiras, né? Um passado lindo nas Laranjeiras. Eu, assim, tive a oportunidade de estar com ele assim, 2 ou 3 vezes rapidamente em jogos, assim, que cumprimentei, etc. Mas tenho muitas pessoas que o conhecem. Até morei num condomínio em que familiares dele viveram nesse mesmo condomínio também que eu morei aqui na Barra. E assim, além de um grande jogador, é um grande homem, um grande caráter, que é como a gente sempre preza aqui no nosso elenco, né? A gente conseguiu montar o elenco que a gente conseguiu montar, a família que a gente tem aqui, porque além de grandes jogadores, a gente sempre opta por trazer jogadores muito fortes em personalidade, com muitos princípios, com muitos bons conceitos de vida, e o Renato é mais um desses jogadores que a gente está trazendo. Boa viagem. É isso então, o próprio Mário Bittencourt confirmando também algumas coisas que a gente já tinha ali como apuração e etc, mas o Mário confirmando, ou seja, para um presidente, é o que eu falei sobre o Antônio Carlos e falo agora sobre o Renato Augusto, para um presidente, no caso do Antônio Carlos, foi um dirigente que foi o Paulo Angione, um presidente, um dirigente desse tamanho, falar ali sobre o nome de um jogador com tanta, né, tipo assim, cara, tá negociando, etc, é porque tá encaminhado já mesmo a ponto de só faltar assinar. Acho que até o Renato Augusto, se bobear pelo tamanho da parada, se bobear até anunciado antes do Mundial mesmo, tá? Não duvido de nada, não. Mas, enfim, seguindo na questão de mercado, a gente teve 2 notícias muito chamativas agora nessa tarde de terça-feira, tá? A primeira delas foi essa aqui do Ekren Konur, que é um jornalista italiano que cobre questões de transferência mundial. Segundo ele, o Atlético Mineiro, o Fluminense e o Botafogo estão querendo o zagueiro de 25 anos do Benfica, João Victor, tá? Por empréstimo, segundo o Ekren Konur. Isso daqui vai entrar naquela categoria que eu normalmente falo aqui. Do nada, 3 times falaram, tem o João Victor, vamos tentar pegar? Sem que tenha tido uma rescisão, sem que tenha tido alguma coisa? Meio estranho, né? Então, eu sempre fico de olho nisso. O João Victor é um zagueiro que aqui no Brasil ele jogou pelo Atlético Goianiense durante um bom tempo, fez gol contra, inclusive num jogo a favor da gente, mas se destacou muito, foi comprado pelo Corinthians. Na verdade, ele quando jogou no Atlético Goianiense, ele estava emprestado pelo Corinthians já. E aí ele foi vendido pelo Corinthians por Benfica, por lá foi emprestado para a França, voltou e até agora praticamente não jogou no Benfica. Ou seja, é um zagueiro de qualidade, tem 25 anos, mas é um zagueiro que ainda, né, não jogou na Europa. Então provavelmente também é do interesse dele voltar. Então às vezes esses times entraram em contato, mas não necessariamente esses times estão ali negociando o zagueiro. Pode ser que o Fluminense seja um deles, e o Atlético Mineiro e o Botafogo não, enfim, não estão mais afim. Então é pra gente ficar de olho. Mas como eu falei, quando 3, 4 times já surgem do nada querendo um jogador, sem que esse jogador tenha tido alguma situação para isso acontecer, do tipo, vou lançar um exemplo aqui, o William Bigode, 5 times querem o William Bigode, porque o William Bigode vai ficar sem contrato agora no final do ano, então é óbvio que muita gente ele tá monitorando. No caso do João Victor é mais incomum, então provavelmente está sendo oferecido. Dependendo dos termos, é algo interessante pro Fluminense para essa temporada, tá? Zagueiro bom, jovem, mas enfim, vamos ficar de olho. Por último, para fechar também o assunto contratações e o assunto zagueiros,
Matéria do Ulisses Gama, que é jornalista lá do Bahia Notícias, enfim, cobre todo o time ele também, né, do Bahia. Ele publicou a seguinte matéria, tá? A pedido de Rogério Ceni, o Bahia deve exercer a opção de compra do zagueiro David Duarte, do Fluminense. Segundo ele, ele até cita aqui na matéria uma entrevista do Rogério Ceni falando que gosta de zagueiro que constrói, enfim, citando a questão de que o melhor construtor é o David Duarte no time dele, ou seja, o Bahia quer e o Bahia tá com grana. Há uma expectativa de investimento do Grupo City de muita grana nesse ano, muita mesmo, assim, é num nível absurdo. Então isso, obviamente, faz com que o Bahia tenha grana. O Bahia acabou de recusar uma proposta de, acho que 3 milhões de euros pelo Cauli, uma proposta vindo do Botafogo. Então, tá falando de grana. Ele tem interesse nisso. Qual é o passo fixado, a opção de compra, a negociação? Isso tudo a gente vai ver com calma depois, tá? A primeira notícia que a gente tem é essa de que o Bahia deve ficar com ele. E aí você vai ali, enfim, provavelmente vai ter uma negociação. A opção de compra dele não vazou quando ele foi emprestado, então a gente ainda não tem ali a questão dos valores. Enfim, vamos ficar de olho nessa situação do David Duarte também, que é um zagueiro que pode pingar uma grana interessante pra gente. Não funcionou por aqui, né? Infelizmente teve uma lesão séria também, enfim. Vamos ficar de olho no David Duarte, torcer para que tudo dê certo. Foi um cara que eu não tenho nada contra, né? Não tenho nada muito a favor pelo que ele fez no Fluminense, né? Tipo, não fez nada aqui, mas também não tem nada contra o cara também, não desonrou camisa, enfim, não fez nada disso, não. Vamos ficar de olho, tá? 8h15, live do Jornada 1902. Se você não conhece esse canal, clica no link que tá aqui embaixo e vai pra ele, vai lá se inscrever, porque a nossa live de hoje veio muito animada. Tamo junto, até a próxima. Valeu!